Como a gente começou discutindo aí na primeira aula, a gente vai analisar a partir de agora uma série de mudanças que vão ser causadas nessa Europa por conta desse comércio, beleza? E o maior intensificador, ou seja, o que possibilita esse comércio aparecer, vai ser justamente esse contato com o Oriente causado pelas cruzadas, ok? Então vamos lá. Peguem para mim uma caneta de marcar. Coloca aí para mim, ó. Peraí, tem mais gente entrando agora. Abram para mim, por gentileza, na página 174. Página 174 e caneta de marcar. Para a gente poder começar a grifar quais foram essas mudanças que o comércio causou. 184? 174. Ô Pedro, Diga. mal pela demora aí, tava no banheiro. Boca aberta. Aí a aula está sendo gravada, todo mundo tem que ficar sabendo aí que agora... Então, se vigenta, né? 174. Ó, Ô Pedro, eu tava comendo um pão aqui, perdi a vontade. a outra. Seguinte, presta atenção. Ô, Luquinha, dá um pause na comilança aí. Você precisa dar a mão agora para grifar. Beleza? Se liga. Não sai grifando tudo igual uns doidos varridos. Só o que a gente for precisando, beleza? 174, ó. Tem um mapinha aí de um castelo, de um feudo, sofrendo alteração, ou seja, já tem os comerciantes melhorando as estradas, já tem comerciante vendendo produto. Aquele feudo que estava fechado, né? Ou seja, que não produzia nada em excesso, que não tinha dinheiro para comprar nada, agora ele vai sofrer essas modificações por conta do comércio. Observem, e é isso que eu queria que vocês sacassem já desde o começo do módulo, ó, essa gravura. Por que eu queria que vocês observassem isso? Porque isso daqui é um castelo feudal na França. Isso aqui é um feudo, certo? O castelo está lá para proteger, para o senhor feudal mora aqui dentro e tudo mais. E o que a gente vai ver a partir de agora é como é que esse feudo ele vai mudar. Por quê? Porque ele não vai ter mais só o campo, o castelo e a igreja. Ele vai ter a venda, ele vai ter a oficina, ele vai ter o porto, ele vai ter a estrada, ele vai ter a loja, ele vai ter o local de artesanato, tudo causado pelo comércio, toda mudança causada por essa atividade comercial. Acompanha para mim então. 174, primeiro parágrafo, não precisa grifar ainda, certo? Só o que eu for comentando, beleza? Mas acompanhe. Ó, nos módulos anteriores, você estudou diversas mudanças pelas quais a Europa passou a partir do século X. Grifem isso aí para mim agora, que foram as mudanças que a gente já viu, né? Novas tecnologias e equipamentos agrícolas aumentaram a produção, permitindo que os produtos que sobrassem pudessem ser trocados ou comercializados. Grifem até aí, certo? A gente já viu, por exemplo, a ferradura, a enxada, a charrua, que é aquele arado de boi, né? Colocar o arado para poder plantar mais fácil, utilizando os animais. Ponto. Algumas mudanças que melhoraram a vida do povo europeu e que aumentou a quantidade de população. Certo? A principal mudança foi essa. Mais gente vivendo. Vocês estão lembrados que até a igreja tem que se modificar? Que a igreja era pequenininha, era quadradinha,
e a igreja precisou construir catedral maior, de tanta gente que estava lá. Enfim. Segundo parágrafo. Comecem grifando para mim, já pode começar. As cruzadas, por sua vez, provocaram vários impactos no modo de viver dos europeus. Continua grifando. Um deles foi a libertação do mar Mediterrâneo para o comércio. O outro, o retorno dos cruzados da Europa com uma mentalidade diferente. Grifem até aí. Ponto. Certo? O que a cruzada trouxe, então, por enquanto? Liberou o mar Mediterrâneo, ou seja, que era domínio dos muçulmanos. As cruzadas agora conquistaram uma parte desse local. Isso significa que ela pode comercializar mais facilmente, não precisa mais ter medo dos muçulmanos. E a segunda mudança é de que esse europeu, ele volta para a Europa agora pensando em ganhar dinheiro, certo? Com uma outra cabeça, uma outra visão de mundo. Pronto. Terceiro parágrafo, não começa grifando. Grifem só o que eu comentar. O nobre que não era primogênito já não aceitava mais viver sob a tutela do seu irmão, em um castelo que não pertencia. O servo não queria mais o dia a dia do trabalho árduo com poucas compensações. O ex-combatente das cruzadas sabiam que aquela maneira de viver já não era mais a única possível e que outras formas de organização social e opções aos indivíduos ofereciam uma vida mais variada. Ou seja, preste atenção, aquela vida na Europa dos três grupos, clero, nobreza e camponês, ela já não funciona mais. Eles sacaram que tem um outro estilo de vida, que dá para você trabalhar menos e ganhar mais. Você não precisa ficar lá ralando no campo, igual um burro de carga, para no final da conta não ser nem compensado. Que tem outras atividades que rendem mais dinheiro, certo? Ó, quarto parágrafo, aqui embaixo, presta atenção, ó, quase embaixo do quadrinho, tá? Para quem tá perdido, se liga. Pode começar grifando. Parte desses cruzados decidiu iniciar novas atividades, comercializando o produto, a produção excedente dos feudos e oferecendo mercadorias e bens que eram escassos na Europa feudal. Grifem até aí. Ou seja, a galera que voltou da cruzada com uma outra cabeça, que voltou da cruzada com novos tipos de produto, que viram que o mar Mediterrâneo, que é o local que eles usam, né? que é o local que eles iam navegar para trazer e para vender, estava seguro, resolveram apostar no comércio. Ou seja, você não precisa mais ser só você não precisa ser somente um camponês, você não precisa viver só da terra. Você pode arrumar um outro trabalho que é ficar indo e trazendo novos. Ô, Pedro, Diga. deu uma zoada aqui na minha live. Você mandou grifar o segundo parágrafo até aonde? Ó, esse quarto parágrafo aí, ele começa do parte. Não, o segundo. Ah, o segundo As cruzadas até aonde? das cruzadas até partiram. Beleza. Até o meio dele, beleza? Pegou? Beleza. Ótimo. Vira a página para mim, então. 175. Ó. Porque agora o que rola? Uma Europa. Essa é a primeira grande mudança. Prestem atenção. Atenção mesmo. Uma Europa que era muito rural, certo?
uma Europa que estava muito presa no campo, que estava muito presa com os camponeses, agora começa a ter esse movimento de pessoas, ou seja, essa quantidade de gente indo e vindo, né, trazendo cada vez mais produtos. E essa troca de produtos, essa outra forma de ganhar dinheiro, a gente chama de comércio, certo? Isso quase não tinha. Isso estava desaparecido da Europa. É depois das cruzadas que esse grupo volta a ter força. Beleza? Que esse grupo volta a aparecer. Comecem grifando para mim. Primeiro parágrafo da 175. Podem grifar, ó. Dessa forma, a Europa rural passou a ser percorrida por um grande número de pequenos negociantes. Até aí. Pronto. Pronto. Ou seja, apareceram um monte de negociante que a gente vai chamar de comerciante. Isso muda a Europa. Por quê? Porque o feudo, que antes não conseguia comprar nada, que não conseguia produzir nada diferente, agora vai ter um monte de gente vendendo coisa nova. E quando esses comerciantes venderem novos produtos dentro do feudo, eles vão mudar a cabeça do povo do feudo. Sacou? Que vai ficar acostumado a ter tempero, a ter ferramenta, a ter joia, a ter tecido, a ter utensílio, a ter móvel, coisa que eles nunca tiveram. Certo? Ó, comecem grifando o segundo parágrafo. Certo? Os habitantes. Acharam? Os habitantes dos feudos se habituaram de tal forma, podem ir grifando, a obter produtos por meio dos negociantes, que o comércio logo se tornou uma atividade econômica significativa na Europa. Podem continuar grifando, pode grifar esse parágrafo inteiro, certo? Embora a produção agrícola continuasse a ser a atividade mais importante, envolvendo a maior parte da população, ou seja, o campo ainda era importante, né? Ainda era a principal atividade. A maior parte das pessoas eram camponeses. Agora aparece uma nova, sacou? Não é que o campo perdeu importância, só apareceu uma outra atividade, né? Cada vez mais pessoas se dedicavam às práticas comerciais. Iniciava-se um longo processo que duraria séculos, conhecido como renascimento comercial. Escrevam aqui do lado para mim, ó. Se liga. Tá vendo que tem um espacinho todo em branco? Escrevam para mim aí. Renascimento comercial. Eu estou escrevendo aqui no chat para facilitar também. Renascimento comercial foi o momento em que as atividades. Renascimento comercial foi o momento em que as atividades de compra e venda de produtos ganhou espaço e voltou a fazer parte da vida europeia. Tá aí, ó, é grandinho, mas os senhores têm bastante espaço, beleza? Logo abaixo, enquanto vocês vão copiando isso daí que eu escrevi do lado, aqui embaixo, ó, estão vendo? Certo? Eu quero que vocês escrevam o que é o renascimento comercial.
Ó, logo aqui embaixo, eu quero que vocês coloquem isso. Por quê? Porque junto com o comércio, a partir do momento que o comércio ele ganha força, né? Muito mais gente negociando, muito mais gente comprando, vendendo, os comerciantes, eles não usam a terra, eles não precisam da terra. Eles são pessoas que estão livres, eles podem ir e vir. O negócio é, chega uma hora que o comerciante, ele precisa de uma oficina, ele precisa de uma residência. O camponês já tem a rocinha dele, já tem um sítio pronto para morar. O comerciante ele não tem essa terra, certo? Então o comerciante ele vai escolher qual local para poder habitar. As cidades. Então, ó, a cidade que tinha desaparecido, ou seja, ninguém mais preferia morar na cidade, todo mundo vivia no campo e os nobres no castelo, as cidades voltaram a ganhar força. Então a gente junta essas duas coisas. O que a gente chama de renascimento comercial, ou seja, o comércio renasce, volta a ganhar força e a troca de produto acontece, e ao mesmo tempo as cidades voltam a aparecer. Sacou? Por quê? Porque a cidade vira um local em que os comerciantes vão habitar. Certo? Ou seja, o burguês, o dono da loja, o dono da venda, o dono da mercearia, o dono da oficina de ferramenta, ele não vive do campo, ele vive da cidade, ele vive de fazer negócio. E ele vai usar a cidade para ter a sua casa, para ter a sua oficina, o local de troca. Então a cidade volta a ganhar força. Beleza? Certo? Ó, novos espaços aqui, hein? Pode grifar? Se liga. Pode começar grifando. Pode começar grifando. O movimento comercial crescente estimulou uma reorganização do espaço na Europa. Ou seja, o jeito de usar o solo, o jeito de usar o território muda por conta do comércio. Os comerciantes, continua grifando, os comerciantes, em número cada vez maior, não viviam em feudo. Abrigaram-se em antigas cidades. Grifem até aí. Certo? Ponto. Joga agora para o finalzinho do parágrafo. Lá embaixo, ó, na quinta linha. As cidades passaram. Estão vendo? Ó? Acharam? Na 1, 2, 3. Quinta linha, finalzinho dela. As cidades, pode grifar. As cidades passaram a ganhar um novo impulso. E ao longo do tempo foram conquistando autonomia, ou seja, foram ficando maiores e mais livres, ou seja, cada vez mais o número de pessoas mudam para a cidade. Chamamos esse processo de renascimento urbano, uma consequência do crescimento comercial. Grifem até aí, até esse final. Beleza? Pronto, ou seja, mais negociantes, mais burgueses, mais gente comprando e vendendo, essas pessoas precisavam de novas habitações. Por quê? Porque elas não vivem mais no feudo, elas têm que ficar indo e vindo. Vão ocupar o quê? As cidades. E quanto mais gente vivendo da cidade, maior a cidade fica, mais importante a cidade fica, e a cidade vai rivalizar, ou seja, vai começar a disputar com o feudo qual delas é mais importante. Virem a página para mim, abram assim, ó. Abram as duas páginas juntas para vocês verem essa foto.
Vocês estão lembrados que no feudalismo a gente viu lá uma imagem parecida na apostila 1, certo? Finalzinho da apostila 1, que na imagem do feudo só tinha o castelo e as roças dos camponeses, né? Olha a diferença disso aqui agora. O local cresce. O local está muito mais poderoso, o local está muito mais importante, né? Tem muito mais casa, tem muito mais venda, tem porto. Para quê? Para chegar e sair produto de navio, que transporta mais produto. Tem oficina, tem comércio, tem gente diferente, cada um fazendo um tipo de trabalho. Ou seja, comércio e cidade andam lado a lado. Beleza? Pegaram? Lembrando que tarefa, para a gente finalizar a aula. Tarefa. Ficou a tarefa extra do começo do módulo e a atividade 1, ok? Da próxima página, da página 178, para vocês analisarem um textinho, dar um título para o texto e explicar o que o comércio muda nessa sociedade europeia. Beleza? Alguma dúvida, galera? Tranquilo?